Vídeo direto ao ponto e sem enrolação, tirando a dúvida de diversos inscritos aqui no canal. Então nesse vídeo eu peguei algumas dúvidas muito pertinentes e vou trazer a visão do investidor de longo prazo, aquele investidor com foco previdenciário. Então serão 8 pontos abordados. O primeiro deles, ter 4 elétricas em uma carteira é uma diversificação excessiva? Segundo ponto, vender FIIs e comprar ações pode ser um bom negócio no cenário atual? Ter apenas setores perenes é regra para todo investidor de longo prazo? Quarto ponto, a CEMIG já está descontada nos preços atuais para novos aportes. Quinto ponto, ações cíclicas, vender ou carregar a longo prazo. Sexto ponto, por que investir apenas em ações? Sétimo ponto, BR Partners ou Banco ABC. E o oitavo ponto, eu vou trazer um comentário bastante curtido aqui no canal, que faz uma leitura um pouco pessimista do primeiro semestre de 2025 e como o pequeno investidor deveria encarar esse cenário. Lembrando que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos, a intenção é trazer informação de qualidade para você ganhar autonomia no mercado financeiro, realizando a gestão dos seus próprios investimentos. Se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo aqui no canal e deixando um comentário, isso é importante para nós. Bora pro vídeo. No primeiro comentário, nós temos o André Lima fazendo uma pergunta. Tenho ISA E4, CPFL Energia, CEMIG e com a grande queda em ENDE, não resisti e iniciei uma pequena posição. Ter 4 elétricas é demais? Pessoal, a diversificação é um mecanismo utilizado para reduzir o risco do seu portfólio a longo prazo, né? Então isso protege o seu patrimônio, lembrando que você vai carregar essas ações ao longo de anos. Porém, essa diversificação não deve ser feita de maneira forçada e muito menos excessiva, né? Então você deve trazer uma quantidade limitada de ações que você consiga acompanhar com o tempo. Outro ponto importante é que até 10 ativos existe uma redução significativa no risco sistêmico do seu portfólio. Depois de 10 ativos, essa redução de risco não é tão significativa assim. Então você não precisa, é claro, trazer 10 ações de uma vez para sua carteira. Não. Você precisa, na verdade, comprar as melhores opções no momento. Empresas com bons fundamentos, lembrando que você não vai vender essas empresas, pelo menos não no curto e médio prazo, né? A intenção é realmente realizar o carrego. Então você quer algo que tenha uma qualidade acima da média, que possa se proteger e até mesmo prosperar nos ciclos de mercado e com isso ir te remunerando em várias frentes. E respondendo a pergunta do nosso amigo, eu acho que 4 elétricas é uma quantidade excessiva para a carteira do investidor iniciante, a não ser que você tenha milhões investidos aí. Nesse caso, você poderia trazer sim 4 elétricas para sua carteira de investimentos, cuidando de diversificar dentro do mesmo setor. Segunda pergunta do Caio, tenho fundos imobiliários que comprei no fundo em dezembro, estão todos com a valorização de mais de 15%. O que acha de vender tudo, realizar lucro e aproveitar essa queda das ações, uma vez que o meu foco será sempre ações para aposentadoria, já estou começando aportes focados em aposentadoria. Quero FII só para diversificar e também ter os rendimentos mensais. Me deem uma luz. O primeiro ponto é que o investidor tem que se conhecer para saber exatamente aquilo que ele vai estar disposto a carregar na sua carteira de investimentos, principalmente o investidor iniciante. Por quê? Porque o mercado vai sacudir, isso é uma característica inerente, principalmente do mercado acionário, né? Os FIIs, eles têm caído bastante também, mas é uma classe de ativos que tem uma volatilidade menor, que vai pagar o provento mensalmente, então ele gera um certo nível de estabilização maior. Isso tem até um impacto psicológico para o investidor iniciante. Mas para o carrego a longo prazo, eu particularmente prefiro trabalhar apenas investindo em ações. Por quê, pessoal? Porque as ações elas conseguem ter uma dinâmica muito mais flexível do que os fundos de investimento imobiliário. Por exemplo, uma ação ela consegue captar recursos no mercado através de crédito para investir em excelentes projetos e com isso gerar um retorno para o acionista a longo prazo, sem depender da emissão de novas cotas. Além disso, ações de boas empresas conseguem remunerar em várias frentes, tanto no crescimento dos dividendos. Outro ponto importante é que o crescimento nos proventos tende a ser muito maior no mercado de ações, né? Então os lucros crescem muito mais rápido com as grandes empresas do que com os fundos de investimento imobiliário. Então quando os lucros crescem, obviamente os dividendos crescem também. Isso aconteceu com várias empresas como a Klabin, CEMIG e Itaúsa. Outro ponto é que na proporção que o patrimônio líquido de uma empresa aumenta, a cotação do ativo também cresce e cresce muito junto, além das bonificações e recompra de ações. Então são vários fatores de remuneração aqui. E por fim, a cereja do bolo é que no mercado de ações eu tenho acesso a small caps, empresas que estão começando a caminhar agora. Essas empresas conseguem gerar um retorno muito acima da média, como foi o caso da Ferbasa nos últimos 24 anos, que gerou um retorno de 10.300%. Então isso dificilmente vai acontecer no mercado de fundos imobiliários. Então eu quero ter meu patrimônio exposto à classe de ativos que pode de fato gerar uma explosão patrimonial com o carrego a longo prazo. Próxima pergunta do William, tem como se manter fiel a uma carteira previdenciária com apenas 5 setores, ou seja, o setor perene, ter apenas esses setores na carteira para sempre?
Vamos lá, galera, vocês não precisam ter exclusivamente setor perene na carteira de investimentos, até porque os retornos mais explosivos normalmente vêm de ações small caps ou até mesmo empresas cíclicas, como foi o caso da Prio, da Vale ou até mesmo da Ferbasa. Então nós temos aqui uma carteira diversificada, mas é importante para você que está começando dar prioridade para os setores perenes. Por quê? Porque existe uma oscilação muito menor na demanda desses setores, né? Como é o caso do setor de energia elétrica, de saneamento. Então vejam vocês, independente dos ciclos de mercado, sempre haverá demanda energética no estado de Minas Gerais, sempre haverá demanda por saneamento básico no estado do Paraná. Então são setores que não vão dar aquela explosão na sua carteira de investimentos de longo prazo, mas vão entregar um retorno muito interessante e acima da média, considerando o reinvestimento dos dividendos. Outra característica desses setores é fazer um repasse maior do seu lucro líquido para os investidores, como é o caso do setor elétrico e do setor bancário. Então você pega esses dividendos que já vão gerar um reforço psicológico, reutiliza na compra de mais ações e vai fazendo a sua bola de neve girar a longo prazo. Então você não precisa, é claro, ter apenas setores perenes na carteira, mas para o investidor iniciante, o meu conselho é focar prioritariamente nesses setores. Depois, conforme você for adquirindo experiência através dos ciclos de mercado, você vai se tornar um investidor muito mais tarimbado, sabendo escolher algumas ações de setor cíclico que fazem sim sentido numa carteira de investimentos de longo prazo. Próximo comentário do Sérgio: CEMIG ainda não está tão descontada. Pessoal, olhando aqui os indicadores fundamentalistas da CEMIG, me parece uma ação descontada, com preço-lucro de 4,6 vezes, P sobre VP de 1,1 vez, entregou um caminhão de dividendos, mais de 3% de dividend yield para quem permaneceu comprado nessa ação nos últimos 12 meses, está com excelentes indicadores de rentabilidade e também de eficiência. Muito cuidado, porque esses indicadores estão fortemente contaminados por alguns eventos não recorrentes, né? Então, principalmente no ano passado, ela realizou uma grande venda de ativos com a Aliança Energia para Vale, que impactou bastante o resultado, né? Uma entrada de 2 bilhões só no terceiro trimestre de 2024. Então, apesar dos indicadores estarem muito bonitos, eles também estão parcialmente impactados pela venda de ativos por parte da companhia. Entretanto, quando a gente pega o gráfico de lucros a longo prazo, a gente vê uma excelente gestão trabalhando aqui, né? Um crescimento consistente e robusto da lucratividade da companhia. Então, a gestão vem enxugando os ativos non-core, reduzindo o quadro de colaboradores, vem tornando a CEMIG muito mais eficiente, refletindo nesse forte ganho de margem líquida, né? Então, a margem líquida evidencia mais uma vez o bom trabalho prestado pela atual gestão. A CEMIG vem trabalhando aqui com alavancagem bem tranquila, dívida líquida sobre EBITDA em 0,64, e apesar da alavancagem estar bastante tranquila, nós temos a previsão de fortes investimentos nos próximos 4 anos. Então, a companhia pretende investir mais de 35 bilhões de 2024 até o ano de 2028. Então isso aqui vai impressionar um pouquinho, mas não tanto, porque a companhia está bem controlada em termos financeiros, mas a gente deve ver sim uma leve queda nos lucros da companhia. Considero uma das empresas mais redondas para se investir atualmente, entretanto cobraria um desconto maior aqui no valuation para voltar a aportar na CEMIG, né? Então abaixo de R$10 é que eu começo a olhar para possíveis aportes na CEMIG. Outro ponto importante é que na última semana a empresa derreteu com a queda de mais de 2%, parte disso se deve à forte recomendação de venda do BTG para as ações da CEMIG, né? Então ele recomendou aos seus clientes uma operação de long e short, ou seja, compra em Eneva e venda em CEMIG. E essa é uma call que eu com certeza não vou seguir, porque eu quero me manter comprado em uma excelente empresa que vem remunerando muito bem em várias frentes. Eu trabalho aqui com carrego a longo prazo e ela tem a qualidade necessária para proteger e multiplicar o meu patrimônio. Essa é a minha visão da CEMIG. Agora que nós temos um comentário do Alexandre a respeito de ações cíclicas, como a Vale. Será que deve ser estabelecido pelo investidor no momento de entrada um preço-alvo de saída para concretizar o lucro, ou mantém de forma perene na carteira sem aportar nas altas só para continuar a receber os dividendos? Por fim, o investidor a partir dos 50 a 60 anos deveria ficar fora de ações cíclicas e small caps em razão de não ter muito tempo para a recuperação de grandes crises e quedas na carteira? Bom, esse é um tema que nós estávamos inclusive discutindo hoje lá no nosso clube de membros do WhatsApp. Vale a pena carregar empresas cíclicas para uma carteira de investimentos previdenciária? Bom, pessoal, primeiramente é importante entender que é bem mais difícil precificar uma ação com essas características. Por quê? Porque o resultado dessas empresas depende em grande parte de demandas macroeconômicas bem difíceis de prever, né? Então não tem como precificar perfeitamente. A gente tem um exemplo bem claro com as ações da Vale. Então a Vale saiu de R$110
para a casa dos R$80. Quando ela chegou nos R$80, o mercado como um todo deu recomendação de compra nos papéis da Vale, enxergando a Vale muito mais barata. Entretanto, com a possível queda na demanda chinesa e também outros fatores macroeconômicos, acabaram derrubando a cotação da Vale para a casa dos R$53, apesar da empresa ainda estar apresentando resultados muito sólidos. Mas esse é um pequeno exemplo para demonstrar para vocês como é bem mais difícil acertar aqui o momento de compra de uma ação cíclica. Tanto que grandes investidores, bem mais vividos, eles evitam esse tipo de setor, como o próprio Barsi, que não tem Vale na sua carteira de investimentos de longo prazo. Então a gente pega aqui o gráfico de lucros da Itaúsa, esse gráfico de crescimento consistente, perene, setor financeiro. Nós temos aqui o gráfico também da CEMIG, um gráfico consistente. É claro que aqui nós temos também um trabalho de reestruturação na estatal mineira, mais um certo nível de estabilidade dos lucros. Já a Vale não, a gente tem uma característica muito mais cíclica nos resultados. Então ela saiu de um prejuízo em 2019 e entregou um lucro gigantesco de 121 bilhões em 2021. Então, se o pequeno investidor também consegue acertar um ciclo desses, ele gera uma explosão patrimonial gigantesca para sua carteira. Então, a minha visão é a seguinte: empresas de setores cíclicos, o investidor deve comprar quando ela está de fato no osso, realmente no olho do furacão. Quando ele viu que está extremamente barato, aquele é o momento de trazer esse tipo de ação para a carteira, para evitar erros e também tentar capturar uma boa valorização a longo prazo. Importante destacar que o grande acerto do Barsi, ou seja, a ação responsável por 50% do desempenho da carteira dele, foi justamente uma ação cíclica em momento de turnaround, que é o caso das ações da Unipar Carbocloro. Outro exemplo é que nós temos uma small cap cíclica do setor de ferro cromo e ferro silício, uma empresa bem pequenininha lá do estado da Bahia, batendo todo o mercado, com retorno total de mais de 10.000%, ou seja, multiplicou mais de 100 vezes o capital investido desde 2002 a 2024, 22 anos comprado na ação. Outro ponto importante que ele perguntou no comentário é vender e realizar lucros. Eu não acho que é interessante vender uma empresa lucrativa e com vantagens competitivas de longo prazo, como a Vale e a Ferbasa. Eu acho que você tem que realmente tentar montar a posição nessas empresas bem no fundo do poço, no olho da tempestade, para o carrego a longo prazo, porque ao longo das décadas essas empresas vão gerando maiores lucros e retornando para você na forma de proventos. E a gente trabalha sempre com esse fluxo de renda passiva no longo prazo. Vamos agora ao comentário do Ruli Endrel. Machado, traz um vídeo explicando por que investir apenas em ações. Pessoal, atualmente eu estou mais de 80% alocado em ações e pretendo continuar realizando aportes agora ao longo do primeiro semestre de 2025, porque acredito que as ações estão muito descontadas ainda. Eu penso que se você consegue comprar uma excelente empresa num bom momento, ou seja, com bom desconto frente ao seu valor intrínseco e trabalha com carrego a longo prazo, dificilmente você faz um bom negócio. Então temos vários exemplos aqui de empresas que conseguem bater os principais índices do mercado com o carrego a longo prazo, ou seja, uma postura passiva, apenas comprando no fundo, reinvestindo os proventos e trabalhando sempre com visão de sócio. Então essa tem sido a estratégia utilizada por grandes nomes do mercado, como Warren Buffett, Luiz Barsi Filho, Lírio Parisotto, e eu acredito que essa é uma estratégia que faz sentido também para o pequeno investidor, mas não é para todos, tá, pessoal? Então estar 80%, 90% alocado em ações é para investidores que já estão mais tarimbados pelo mercado. Então se você está começando agora, respeita o seu perfil de risco, começa com alocação em renda fixa, vai migrando aos poucos para as ações, mantenha uma carteira 50/50 até você se acostumar com a volatilidade do mercado. Depois de alguns anos vai ser natural para você ter uma posição maior em ações, vendo o fluxo de renda passiva te ajudando. Então é nesse fluxo de proventos crescentes que eu estou de olho, no crescimento da minha renda passiva a longo prazo. Eu espero que a nossa carteira pública ela se torne realmente aqui uma provedora de sustento para um complemento previdenciário lá na frente, pagando algumas viagens, uma reforma de residência. Tudo isso é a carteira que vai proporcionar, mas agora é o momento de acumular e carregar a longo prazo. Próximo comentário do Anônimo Invest. Banco ABC ou BR Partners? Fico com BR Partners pela excelente qualidade da gestão, ROI superior, empresa com maior potencial de crescimento a longo prazo, provavelmente no próximo bull market, é uma das ações que deve explodir aqui na carteira. Por fim, vamos ao comentário do Tionski, um dos comentários mais curtidos aqui no canal dos últimos dias. Eu acredito que a bolsa vai permanecer barata em 2025 inteiro, então vamos comprar com parcimônia, pessoal. Selic é 14% até metade do ano pelo menos. Aceitem a derrocada. Dólar forte com Trump, só quem exporta sobrevive. Voldirani, Bradesco e BB, aos poucos. Primeiramente, algumas considerações e na sequência eu vou falar para vocês o que eu pretendo fazer.
Bom, nós temos realmente aqui um novo presidente muito mais protecionista nos Estados Unidos, que vai dificultar as importações para aquele país, e isso deve resvalar na economia de vários países emergentes, inclusive o nosso. Outro ponto importante é que enquanto o governo não ajustar suas contas públicas, os juros vai continuar subindo. Por quê? Porque é para conter a inflação, né? Então a política fiscal mal feita vai se desdobrar em maior inflação e a taxa básica de juros deve seguir perniciosa no primeiro semestre de 2025. E além disso, temos todo o ruído político. Lembrando que em 2026 nós temos uma corrida presidencial. Então 2025, a meu ver, será um bom ano para acumular, mas realmente comprando aos poucos. A gente não sabe quando será o fundo do poço. Nós já temos o Tesouro pré-fixado a 15,5% ao ano, então o mercado como um todo ou está comprando dólar ou está comprando renda fixa e ninguém está olhando para as ações. Porém, esses momentos de estresse elevados são justamente os melhores momentos para quem tem viés previdenciário. Por quê? Porque se você comprar um Tesouro pré-fixado, você vai ter uma excelente rentabilidade até 2027 ou até 2031. Mas quem compra ações dos grandes bancos hoje que estão extremamente descontados vão ter uma excelente taxa de rentabilidade na perpetuidade. Eu já mostrei isso para vocês que na retomada do mercado é onde acontecem as maiores explosões de valorização, né? Como a Itaúsa saindo de R$ 5,50 em 2016 e alcançando R$ 11,00 em 2020, né? Então ela dobrou sua cotação fora o caminhão de dividendos pagos nesse período. E não foi só com a Itaúsa, como também com a Semig, com a Klabin, Bradesco, Santander e vários outros bancos. Então agora é o momento de focar em setores perenes, escolhendo empresas com bons fundamentos, de preferência empresas que estejam bem redondas operacionalmente, né? Líderes de mercado. Você quer comprar agora o filé mignon justamente no fundo do poço, porque depois no mercado de alta, essas empresas vão ficar muito bem precificadas. Por fim, agora é o momento que o pequeno investidor está sendo testado pelo mercado. Sangue frio versus efeito manada. Quem vence a disputa da rentabilidade com o mercado em pânico. Estudos mostram que os investidores que se apavoram com as oscilações de mercado vendem seus ativos no pior momento, e quem tenta achar o melhor momento para comprar acaba perdendo o movimento de alta. Então, eu falei isso várias vezes no grupo. O time in the market, ou seja, o tempo comprado no mercado em boas ações, é muito mais importante do que o market time, porque dificilmente a gente vai conseguir cravar o fundo. Então, se agora eu considero que várias empresas estão com a margem de segurança muito boa para aportes, eu sigo comprando normalmente, até que o cenário mude e essas ações fiquem bem precificadas pelo mercado. Então, a meu ver, agora não é o momento de se apavorar, pelo contrário, aproveitar as boas oportunidades, aumentando a posição em excelentes empresas com bons fundamentos, porque a remuneração virá no médio e longo prazo, né? Agora é se manter comprado em excelentes ativos. Eu espero que realmente a bolsa continue caindo em 2025, porque me permite comprar ainda mais barato empresas que eu escolhi ser sócio ao longo dos próximos 30 anos. Fica a minha dica para vocês, lembrando que nada nesse canal é recomendação de investimentos. Se você quer um acompanhamento mais próximo do mercado, considere assinar esse canal por apenas R$ 4,99 e fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp. Inclusive amanhã vou trazer um vídeo exclusivo para membros de duas ações que eu venho acompanhando de perto, duas teses de Value Investing, empresas que podem entregar uma forte valorização nos próximos anos. Fica o convite para vocês e até o próximo vídeo.